Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos, professor Thiago Oliveira falando, dando sequência aos nossos estudos. Falamos aí em vídeo posterior sobre sistemas processuais penais. Recomendo que assistam. Bom, hoje nós vamos falar sobre os princípios. Vocês vão poder acompanhar alguns deles aqui no slide comigo. Só que, como de costume, vocês vão perceber que eu coloquei alguns princípios, falaremos de alguns princípios que não estão ali. É o quê? Nossa cereja do bolo. Só que olha só, vamos pensar aqui comigo. Toda vez que eu estudo princípios e falo com eles em sala de aula, eu costumo dizer o seguinte: não é objetivo nosso sanar, esgotar todos os princípios nessas aulas. Por quê? No decorrer das aulas, naturalmente, vocês vão perceber, nossa, temos outros princípios que não foram falados anteriormente. Só que esses princípios funcionam como a base do nosso estudo. E aí, vamos partir agora para o nosso próximo slide, para que vocês consigam perceber essa nossa pequena lista. Entendam que essa nossa lista aqui, e é o primeiro princípio que já vem elencado ali, que é o devido processo legal, e aí vocês vão poder acompanhar aqui comigo. Olha só, Tiago, se alguém lhe perguntasse qual é o princípio mais importante do processo penal, qual é a viga mestra, o que você falaria? Eu responderia, devido processo legal. Porque todos os outros princípios, eles acabam convergindo ou tocando de alguma maneira, ou podemos dizer que são até mesmo decorrentes do princípio devido processo legal. Então vamos lá. Devido processo legal significa que há uma margem para que se possa trabalhar e há algumas questões obrigatórias onde nós devemos, o legislador assim ordenou, que o judiciário deve atuar. O que significa isso? Devido processo legal, o processo ele deve tramitar, correr conforme manda legislação. No nosso caso aqui, pensando em infraconstitucional. Por que isso? E até mesmo constitucional. Se nós pensarmos que existem mandamentos constitucionais que regem o processo penal, como, por exemplo, de não ter prova ilícita, certo? Então, vamos lá. Devido ao processo legal, sem maiores delongas, o que eu posso entender é que o processo ele tem que tramitar, ele deve tramitar respeitando as regras processuais, respeitando as garantias e direitos individuais. Esse é o nosso primeiro ponto, certo? Voltando aqui no nosso slide, vocês vão ver o seguinte, contraditório. E aí, vocês já podem voltar comigo aqui, porque vocês vão perceber o seguinte. Nós temos o costume de estudar contraditório em defesa, até porque a Constituição assim o faz, e, erroneamente, às vezes pensamos se tratar de um mesmo princípio, porém não é. Contraditório nada mais é do que colocar as partes, dar proporcionalidade às partes, dar direito às partes, melhor dizendo, para que possam contradizer o que a outra parte contrária está trazendo. Ou seja, o réu ele pode se defender do que a acusação traz, certo? Só que a recíproca, obviamente não se defendendo, a recíproca também é verdadeira. De que maneira? A acusação também pode provar, através do contraditório, de que o réu está mentindo, por exemplo. Ou seja, nada mais é do que contraditório dar margem para ambas as partes contradizerem as provas em sentido contrário. Bom, e o próximo princípio que nós já vimos é da ampla defesa. O que acontece com a ampla defesa? Nós temos que, primeiramente, entender que ela se subdivide. A ampla defesa ela também pode ser uma defesa técnica e uma defesa pessoal. Defesa pessoal, direito do réu se pronunciar, se defender no processo. Defesa técnica é a atuação do advogado ou defensor público em benefício do seu réu. Ou seja, contraditório se aplica para acusação e réu, acusação e defesa. O princípio da ampla defesa, obviamente, só se aplica para o réu, para a defesa. Tiago, e se faltar advogado? Se faltar defesa técnica? Se faltar defesa técnica, nós vamos pensar, vamos compreender que há o quê? Há uma nulidade do processo. Próximo princípio, de não produzir prova contra si mesmo. Muito fácil nós conseguimos perceber que a Constituição já vai falar que ninguém pode ou deve ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Significa que ele deve atuar no processo, obviamente, mas de forma passiva. Vamos lá. Numa espécie de interrogatório, Tiago, ele é obrigado a responder? E aí eu sempre divido com os meus alunos da seguinte maneira. Ele é obrigado a responder todas as questões voltadas à qualificação pessoal. Por exemplo, nome, filiação, data de nascimento. Porém, ele não é obrigado a responder questões relativas ao processo, aos fatos. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender, certo? Segundo ponto, ele não deve ser obrigado a produzir a prova contra si mesmo de maneira ativa. De maneira passiva, imagina que determinada pessoa se desfez de uma guimba de cigarro. Pode ser pego aquela guimba para comparar saliva como DNA? É perfeitamente possível, certo? Voltando para o nosso slide aí, nosso próximo
Nosso próximo princípio é justamente a presunção de inocência. Por quê? Alguns vão chamar de presunção de não culpa. Mas sem maiores delongas e facilitando aqui o nosso estudo, vocês vão perceber o seguinte: a nossa presunção diz que ninguém será culpado até o trânsito, né? Ou seja, o final, o trânsito julgado da sentença penal condenatória, por esse não culpado que alguns chamam de não culpa. Mas são sinônimos, a não ser que estivéssemos explicitando em uma prova muito específica oral ou discursiva, poderíamos ter um destrinchamento maior. Mas para o nosso objetivo aqui de estudo com maior velocidade, é uma fácil compreensão. Vamos lá. Princípio do juiz natural ou promotor natural. Nós sabemos que ninguém pode ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente já previamente determinada em lei. Ou seja, trouxe o processado, né, através do estudo de hermenêutica, então podemos entender como um promotor, que já deve ser designado anteriormente, já deveria estar designado através de resoluções, decretos e a sua própria lei orgânica, por exemplo. E a mesma coisa com o magistrado. O magistrado já deveria estar ali determinado através da lei de organização judiciária. Não pode o sujeito ter um juiz escolhido para ele porque ele acabou de cometer um crime. Certo? E aí, como eu falei com vocês, vou trazer duas cerejas do bolo aqui para a gente finalizar, sem nos alongarmos muito. Vamos lá. Princípio da verdade processual. Em sala de aula, a primeira coisa que eu falo, não é verdade real. Verdade real é o que acontece no dia do fato. Tem determinada luz, tem cheiro, tem coisas muito características específicas que são impossíveis de serem replicadas, por exemplo, no momento da audiência. Então, verdade processual é o que vai ser trago aos autos, é o que teremos nos autos e será comprovado, certo? Isso é o que a gente pode entender. Ou seja, se eu tiver que marcar como verdadeiro ou certo uma verdade real, uma verdade processual, marcarei como certo verdade processual. E o próximo item aqui, que é o nosso último, é o favor rei. E aí vocês vão perceber nos seus estudos que determinados livros não vão tratar ele como sinônimo, sequer vão falar. Mas nós podemos entender o favor rei da maneira de similitude, semelhança com o indúbio pro réu. Por quê? Indúbio pro réu. Na dúvida, eu favoreço o réu. Correto. Tenho certeza que conhecem e já ouviram falar. Só que o favor rei, ele vai ser mais especificado, por exemplo, pelo Paulo Rangel, como tendo normas conflitantes, a norma que será melhor adotada, a norma que será adotada é a norma que será mais favorável ao réu. E com isso, o que acontece? Nós trazemos essa questão de semelhança dos dois. Certo? Agradeço a participação, peço que deixe o seu like, compartilhe e vamos seguindo até a próxima. Tamo junto.